Federal, Vilmar Rocha, com quem a gente conversa agora. Vilmar, obrigado pelo contato, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Prazer, tudo bem. Prazer ter você com a gente aqui, Vilmar. E vou começar perguntando sobre essa agenda recente, né? O presidente da Assembleia Legislativa, Liceu Vieira, foi a Aparecida. E aí isso gerou um certo burburinho, né? O pessoal comentando sobre essas conversas dele com outras pré-candidaturas, além da prioridade que ele já disse que tem, que é ser pré-candidato ao Senado na base do governador Ronaldo Caiado. E aí, numa entrevista coletiva lá em Aparecida, ele tentou naturalizar, né, Vilmar? Disse que essas conversas acontecem mesmo, coisa mais natural do mundo, segundo o Lissauer, é que as conversas com vários partidos, inclusive com outras frentes que não sejam só da base do governo, que elas são naturais. Isso repercutiu na base, tanto que o Podemos diz que, diante desses diálogos de Lissauer, também com pré-candidaturas da oposição, já não garante apoio à pré-candidatura dele ao Senado. Como é que você avalia? Isso é natural mesmo ou seria esperado que o PSD e Lissauer trabalhassem exclusivamente na base do governo, Vilmar? É muito natural nessa fase de pré-definição, e as definições se darão no dia 5 de agosto, que é o último prazo para a realização das convenções. E nós já marcamos, a nossa convenção vai ser dia 5 de agosto, às 10 horas da manhã, na sede do partido. Então, é natural essas conversações. Eu mesmo, há um mês atrás, também estive lá em Aparecida, visitei o prefeito, visitei os vereadores, a Câmara, estive na Associação Comercial, e foi o que o Lissauer fez. Isso é natural, não tem nenhuma definição, é natural essas conversações entre partidos. Além do mais, ele é o presidente da Assembleia, ele é chefe de um poder. Ele foi lá visitar um prefeito de uma das maiores cidades do estado. Então, isso não tem repercussão na nossa decisão para o pleito de 2022. Mas essas conversas, elas são realmente no sentido de considerar uma conformação diferente dessa com a base do governo? Ou seja, o PSD realmente tem possibilidades abertas, além da base do governo, Vilmar? Possibilidades abertas, sim, porque enquanto não há uma definição, uma decisão, claro que há possibilidade de novas alianças, de novas composições. Se não há decisão, estão abertas essas alternativas. Só que a tendência nossa, nós caminhamos na direção, o projeto é de fazer uma aliança com a União Brasil e com o MDB para essas eleições, indicando o candidato ao Senado. O PSD, desde o início, desde o ano passado, tem uma posição muito clara e coerente. Qual é? Nós não pretendemos ter candidato a governador nem a vice. Nós pretendemos e vamos ter candidato a senador. Essa seria a nossa participação na chapa. Hoje, a tendência encaminha-se para fazer uma aliança com a União Brasil e com o MDB, o PSD indicando o candidato a senador. Essa é a tendência. Agora, as decisões finais só na convenção. O presidente Gilberto Kassab esteve aqui, falou sobre isso, e o presidente da Assembleia Liceu Vieira também fala sobre isso, um acordo do PSD com o governador Ronaldo Caiado desde 2020, quando o governador apoiou Wanderlan Cardoso para a Prefeitura de Goiânia. Esse acordo ele é realmente viável de ser cobrado agora, Vilmar, porque muito mudou, né? O nome até então, que foi mais trabalhado, era de Henrique Meirelles, que acabou se retirando do processo. Esse acordo ele ainda está na mesa, digamos assim, para ser cobrado, para que, então, o PSD tenha agora a vaga ao Senado na chapa em torno do governador? Você colocou de maneira clara, as coisas mudam com o tempo. Às vezes nem não é a gente que muda, é um outro fato que muda em outro partido, em outra coligação, que faz com que a gente tenha que mudar também. Os fatos mudam. Por exemplo, em primeiro lugar, estava praticamente acertado que o candidato seria o Henrique Meirelles, à época, e nós íamos fazer a coligação formal. Mudaram dois fatos.
O primeiro é que o Henrique Meirelles desistiu de ser candidato. Então, isso foi uma mudança. E o segundo foi agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, referendou as candidaturas isoladas, ou chamadas candidaturas avulsas. Então, com a mudança desses dois fatos, é evidente que há mudanças também, claro. Então, nós temos agora que discutir, recompor, articular, para fazer o que é melhor para a aliança. E eu acredito que o melhor para a aliança é uma coligação formal com um único candidato a senador. Interessante é que é o conveniente para nós aqui, politicamente, para esta aliança. É interessante que eu sou a favor, em tese, das candidaturas avulsas ou isoladas. Eu acho que é democrático, dá autonomia e independência aos partidos de lançar um candidato a senador. Eu sou a favor da tese. Agora, cada coligação e cada partido tem que analisar se nessa eleição é conveniente ou não politicamente ter candidaturas avulsas. E eu defendo que para esta aliança, aqui em Goiás, caso se concretize essa aliança do PSD com União Brasil, com o MDB e com outros partidos, dentro das circunstâncias aqui de Goiás, o ideal é a candidatura única da aliança, da coligação. Mas isso está em discussão nos partidos e vamos ver o resultado e o desfecho final dessas conversas e dessas articulações. Pois é, o que eu ia perguntar agora, Vilmar, qual é o caminho para chegar nessa candidatura única? Porque o senhor disse, os partidos estão conversando, estão mesmo? Porque parece que cada partido está pensando mais no seu próprio pré-candidato ou no seu próprio umbigo. Isso não passa pela liderança do governador Ronaldo Caiado, assim, para ele tentar... Mas aí também tem a questão do governador não querer impor isso a partido nenhum. Qual é o caminho para chegar nisso que o senhor acha que é mais interessante que a candidatura única? É o único caminho que existe na política para o entendimento. É conversa, é diálogo, é análise, é isto, para se tentar. Não há outro caminho. Vai chegar um determinado momento, e ele está próximo, porque o último prazo é dia 5 de agosto, que a coligação e os partidos vão ter que bater o martelo. Se houver coligação, a chapa única, quem é que vai ser o representante dessa chapa única? Ou então, se os partidos vão lançar candidaturas isoladas ou avulsas. Se você me perguntar, hoje, o PSD vai ter candidato a senador nas eleições de 2022. Se for pela União, ótimo, é o que nós defendemos, é o que nós achamos melhor para essa aliança, que vem sendo conversada e construída há muito tempo. Isso é o ideal e vamos trabalhar nessa direção. É possível? Não. Tá bem, o PSD vai ter candidatura a senador. E aí qual é a hierarquia de ideias, Vilmar? Se isso não acontecer, a prioridade seria ter uma candidatura ao Senado junto com uma outra chapa majoritária, porque é mais interessante pedir voto junto com o candidato ao governador, ou viria em primeiro lugar, ou em segundo lugar nesse caso, uma prioridade para ter uma candidatura avulsa dentro da própria base, Vilmar? Não. Eu acredito que se não houver esse entendimento entre esses partidos que estão sendo articulados, a tendência do PSD, tendência, não é decisão, é ter uma candidatura isolada e avulsa mesmo, sem nenhuma chapa de candidato a governador ou a senador, ou a governador. Aí sim é uma candidatura isolada e avulsa mesmo. Essa é a tendência, não é decisão. Ok? Entendi, sim. E aí, em relação a essas opções, eu vou passar para o senhor uma análise que foi feita aqui em entrevista à Sagres do presidente do Podemos, né, o presidente do Detran também, Eduardo Machado. Podemos, como eu disse aqui ao longo da entrevista, apoiava o nome de Eliseu Vieira para o Senado dentro da base
E aí o Eduardo Machado confirmou aqui que não apoia mais. E aí ele diz que pegou mal, que pega mal na base, também para outros partidos aliados, essas conversas abertas que o PSD e Lissauer têm com pré-candidaturas da oposição. O senhor não acha que pega mal? Ou seja, o PSD que quer ser o candidato único ao Senado na base, conversar com outras frentes também não pode pegar mal? Eu estou usando a expressão que o Eduardo Machado usou aqui. Não, não acredito, não. Não pega mal, não. Você não pode conversar com outras pessoas, com outros partidos, por quê? Qual a razão? Inclusive, todos devem conversar com todos. Não acredito nisso, não. Acho que é uma avaliação, mas a minha avaliação é completamente diferente. Eu acho que a gente tem que, nessa fase, tem que dialogar, conversar com todos, até ter uma decisão. Não vejo nenhum problema nisso, não. Bom, e como é que você avalia, Vilmar, esse cenário e o senhor já foi candidato a Senado, né? Um cenário provável de uma fragmentação muito grande de candidaturas ao Senado com as candidaturas isoladas. Como é que fica a disputa para uma vaga só? Bem, primeiro eu fui candidato em 2014 ao Senado, era uma vaga só, e a rigor havia 3 candidaturas. Havia a candidatura do atual governador, o do Ronaldo Caiado, que na época foi candidato, e da candidatura do PT. Só existia, a rigor, 3 candidaturas, né? E a campanha não teve problemas, eu tive 1 milhão de votos, e foi uma boa campanha, até hoje foi uma campanha decente, uma campanha de alto nível. Quando me insistiam, vinham sugestões para eu baixar o nível da campanha, eu disse, não vou fazer isso. Eu não quero ser senador a qualquer custo. Não adianta, não é isso. E fiz uma campanha muito bacana e não tive maiores problemas. Os problemas normais de uma campanha, mas não teve problemas de disputa entre candidatos da mesma base. É o que seria interessante acontecer agora. Se tiver muitos candidatos da base, já está acontecendo, e vai ampliar, vai gerar uma desarmonia, uma disputa interna muito grande na aliança ou na coligação. E isso prejudica, inclusive, a candidatura a governador, a candidatura majoritária. Prejudica a todos. Então, não é uma boa solução. Eu acredito que, se ficar muitas candidaturas russas da base, a campanha vai ser muito problemática, muito litigiosa, vai ser difícil administrar politicamente a campanha. Você vai gastar muitas energias na administração interna dos conflitos do que falando com a sociedade e pedindo apoio, pedindo voto. Vilmar, bom, e essa perspectiva para a eleição proporcional? Como é que o PSD tem estruturado as suas chapas? Qual é a meta, né, de eleição para federal e estadual? É engraçado, o Rubens Salomão, engraçado como que as pessoas não destacam e, às vezes, não valorizam a coerência na política. E a gente é coerente, procura-se dar um tom ao partido de coerência, de clareza, de firmeza. Por que eu estou dizendo isso? Desde o início, há mais de um ano, eu disse 2 coisas. O PSD pretende ter candidato ao Senado. E 2, de fortalecer as chapas de deputado federal e estadual. A gente mantém esse mesmo discurso, essa mesma fala, há mais de 2 anos. Engraçado que eu não vejo nenhum analista dizer assim, olha a coerência aí do PSD, o partido sempre teve um rumo, um norte, e segue firme nele. Ninguém fala isso. Parece que a coerência, a clareza, a firmeza de ideias não é um valor na política. E tem que ser, é um valor. Eu fiz essa introdução para dizer o seguinte, sempre nós dissemos que era o candidato ao Senado, e mantemos essa posição, e fortalecer a chapa de deputado federal e estadual, que é o que nós estamos fazendo, trabalhando, viajando, promovendo, apoiando, dando força para os nossos candidatos a deputado federal e estadual.
Qual é a meta? Eleger 2 deputados federais, e eu sempre disse isso, e 4 deputados estaduais. Essa é a meta. Estamos trabalhando firme nesse posicionamento. Não mudamos nada. É o mesmo caminho, olha, a mesma direção, a mesma conversa, a mesma fala. E eu reclamo, levanto, que às vezes isso não é valorizado. A coerência, a clareza e a firmeza de ideias não são valorizados no mundo da política. Eu acho que deve ser valorizado, sim, porque isso gera confiança e credibilidade. Você fala, olha, quando a pessoa está falando isso, a gente pode acreditar que é isso que eles estão pensando. Então, está indo bem a chapa de deputado federal e de deputado estadual, e nós mantemos a nossa meta. Sim. Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás. Vilmar, eu vou aproveitar a sua presença para fazer o senhor exercitar aí a sua bola de cristal para me ajudar e nos ajudar aqui a observar o cenário, né, da política em Goiás. Porque em 2018 houve uma transição importante, né? Em 1998 houve uma transição importante, uma mudança. Em 2018 houve também uma mudança. E de lá para cá parece que os grupos políticos ainda não se definiram, né? As coisas estão muito abertas, como o senhor mesmo disse, o PSD conversa com todo mundo, mas a gente está vivendo momentos aí em que meio que todo mundo conversa com todo mundo, né? Há poucas restrições, digamos assim. A gente vai ter, na sua visão, Vilmar, uma conformação de uma nova hegemonia política no estado de Goiás, como tivemos lá atrás do MDB, depois com o PSDB. O que é que se apresenta, na sua visão, Vilmar, para o cenário em Goiás, para essa eleição de 22 e para frente, principalmente? 2 coisas. Primeiro, nós vamos ter segundo turno em Goiás. Não, a eleição, na minha avaliação, não vai resolver no primeiro turno. Até porque a tradição sempre teve segundo turno. Na eleição de 2018 não houve, mas a eleição de 2018 foi uma eleição diferente, atípica, especial. Nós vamos ter segundo turno na eleição em Goiás. E o quadro está se definindo de uma forma normal. Nós vamos ter uma candidatura do PT, uma candidatura do PL e 2 candidaturas do que eu chamo da política tradicional. No bom sentido, o tradicional é bom, o tradicional é importante, não é no sentido negativo, ou não, é no sentido positivo. É bom a tradição pode conviver com a renovação. Então, teremos 2 candidaturas do centro político aqui em Goiás. Vamos ter segundo turno. Eu acredito que estará no segundo turno as 2 candidaturas do centro político. Eu acredito nisso. E aí, o segundo turno é uma nova eleição. Hegemonia não haverá mais. Haverá sempre a possibilidade de mudanças, de alterações. Pode haver continuidade, dependendo do desempenho daqueles que estão no poder. Agora, Rubens, você não me perguntou nada sobre a sucessão presidencial. Ainda não, Vilmar, ainda não, mas eu vou chegar lá. Porque antes disso, né, você falou 2 candidaturas tradicionais do centro. Eu imagino que o senhor esteja falando então, de Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha. Eu queria perguntar sobre o PSDB. Então, nós teremos segundo... Então, completando e concluindo, nós teremos segundo turno em Goiás e estarão no segundo turno as 2 candidaturas do Centro Democrático, ou seja, as candidaturas da política tradicional de Goiás. Essa é a minha avaliação. Pois é, eu estou na dúvida. Uma delas é Ronaldo Caiado e a outra é Gustavo Mendanha ou PSDB? Bem, a outra é preciso ver quem vai ser a outra candidatura. Fala-se, as 2 hoje que estão, né, pode ser o ex-governador Marconi Perillo e pode ser o candidato Patriotas, Gustavo Mendanha. Essa seria, está claro para você, então,
a não ser que daqui até lá mude Sim, e sim, surja sim. uma outra candidatura. Mas seria uma dessas duas. Eu não vejo possibilidade E aí a eleitoral. outra coisa que eu queria te perguntar, Vilmar, antes de partir para o Nacional, é sobre PSDB e Marconi Perillo. Ontem nós entrevistamos aqui e o Marconi disse que para descer, quando se cai na política, se cai de elevador, então mais rápido. E para subir, tem que subir de escada. E ele estava respondendo sobre essa imagem do PSDB, a própria imagem dele, a derrota de 2018, como é que o PSDB se apresenta agora para 22. E aí, na sua análise, o PSD e o senhor que estiveram, né, na conformação dos governos do PSDB até a eleição de 18, o PSD estava lá na coligação com o PSDB. Qual é a sua visão agora sobre essa subida de escada? Sobe mesmo? Qual é a sua visão, Vilmar, sobre essa possível recuperação de imagem de Marconi Perillo em Goiás? Eu acho que vai subir, vai recuperar a imagem. Eu particularmente, sou amigo do ex-governador Marconi Perillo, gosto dele como pessoa e como político. E mais, acredito que a nossa aliança, eu até chamo assim, os nossos governos, no período do chamado Tempo Novo, deixou um legado muito importante para Goiás em todas as áreas. Em todas as áreas. Um legado que está aí e que tem um grande valor. Houve uma mudança em Goiás, em muitos setores, mudança para melhor do patamar. Foram governos positivos para Goiás. Agora nós vivemos um novo momento, um novo ciclo da política. E, como tal, nós devemos avaliar. Mas acredito que esse legado será bem avaliado e será reconhecido em qualquer eleição. Ele tem o seu valor. Ele foi feito, muita coisa foi feita para Goiás. Vilmar, mas essa avaliação combina com a prioridade que o PSD tem de formar aliança com o Ronaldo Caiado? Porque o discurso de Caiado é completamente outro na avaliação dos governos do PSDB. Mas não é a nossa avaliação. Mas nós estamos vivendo um novo ciclo político. Nós temos que olhar para frente. Você tem que dizer, olha, isso aqui foi tudo muito bem, foi ótimo, foi bem feito, tem um valor inegável, mas agora nós temos que olhar para frente, perspectiva para frente, com base no futuro, olhar para frente, e não ficar com os olhos apenas no passado. As coisas mudam, os ciclos acontecem. Nós agora, o nosso partido, por exemplo, está olhando para frente. Hoje, quais são as circunstâncias da política de hoje? O que é melhor aliança para o nosso partido hoje e o que é melhor para o futuro? Então, é dentro dessa perspectiva, é dentro desses critérios que nós vamos estabelecer a aliança. Agora, pensando para frente, para o futuro, mas reconhecendo aquilo de bom que foi feito no passado. Entendi. Bom, Vilmar, então partindo para o Nacional, né, o presidente do PSD aqui em Goiás, Vilmar Rocha, também participa constantemente dos debates, aí, das discussões sobre o PSD nacional e a política nacional. E aí, no cenário que nós temos hoje, qual é a sua visão, Vilmar? O ex-presidente Lula atingiu um teto e Bolsonaro também atingiu um teto. Qual é a sua visão sobre essa eleição nacional, que é bastante polarizada? O que eu ainda sou, Rubens Salomão, eu me considero um político romântico. O que é um político romântico? E tem muitos. É aqueles que acreditam em determinados valores, em determinados princípios, em determinados conceitos. E não apenas um político pragmático. O político pragmático é aquele que só pensa na eleição, em ser eleito, em voto, nos seus interesses pessoais ou políticos. Isso é o pragmático. O romântico não. Ele ainda acredita naquilo que ele considera que é o melhor para o país e para a sociedade. Da eleição presidencial, eu participei nos bastidores em São Paulo, em Brasília e no Brasil, tentando construir uma terceira via,
uma alternativa que fuja da polarização. Essa polarização Lula-Bolsonaro não é boa para o futuro do Brasil, não é a melhor opção para o Brasil, não é. Tentamos de toda maneira, e eu participei disso, construir uma alternativa. Fizemos tudo para lançar a candidatura do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele é um político de Minas. Não foi possível. Nós temos agora uma única candidatura alternativa, que é a candidatura da senadora Simone Tebet. Eu até estive com ela recentemente em São Paulo, jantamos juntos, participamos de um debate, e eu pretendo votar e apoiar Simone Tebet como símbolo dessa alternativa que nós temos para fugir da polarização. Ah, mas a Simone Tebet não tem chance de vitória. E daí, se eu considero que ela é, nas atuais circunstâncias políticas, uma boa alternativa, e daí se ela vai ganhar ou não? Eu vou votar só porque o cara vai ganhar? Não é bom, eu não acredito, mas vou votar só porque vai ganhar? Não. E olha, milhões de brasileiros hoje, gostariam de ter uma alternativa fora da polarização. E eu vou apoiar a Simone Tebet, vou trabalhar para a Simone Tebet, vou pedir voto para ela, como um posicionamento político, uma sinalização forte de que o melhor para o Brasil era uma alternativa fora da polarização. Indiferente se ela vai ganhar ou não, mas vai ficar marcada a posição política de coerência. Eu venho dizendo isso há mais de 2 anos, inclusive aqui na SAG. Coerência, não interesses. Interesse. E milhões de brasileiros estão nessa. Se vai ter sucesso ou não, isso é outro problema. O tempo dirá. Mas vamos manter esse posicionamento. Vilmar, eu disse que era para encerrar, mas eu não resisto. Vou perguntar uma última aqui, mas para o professor de Direito Constitucional. Como é que o professor de Direito Constitucional enxerga essa crise institucional no Brasil, que deve ficar ainda pior durante e depois das eleições, a depender do resultado das eleições? Como é que você avalia esse cenário aí, Vilmar, de crise, né? Pois é. Quem que controla o Supremo institucionalmente, constitucionalmente? O Senado. O Senado está fazendo isso? Não. E o Supremo, então, o STF está exagerando, né? Ele está se metendo em campos que não é dele. Claramente é um exagero. Dentro da Constituição, o Senado é que tinha que fazer o controle. Controle no sentido institucional. E não faz. Esse é um problema. Senador não é deputado federal. Eu já fui 20 anos deputado federal. Não é. O papel institucional, as competências do Senado são muito mais amplas do que o da Câmara. Senador é da República. Amigas e amigos, preste atenção no perfil do candidato a senador que você vai votar. O mandato é de 8 anos. É um cargo muito importante na República. Preste atenção. Então, mas eu não acredito em ruptura democrática. A democracia no Brasil já está consolidada, as instituições, e não vai haver ruptura. Mesmo com essas bravatas do Bolsonaro, estas irresponsabilidade política dele, porque ele não tem uma compreensão de um país. Eu fui deputado federal 20 anos com o Bolsonaro na Câmara. Ele era um deputado marginal. Marginal não no sentido criminal, não, no sentido policial. Ele sempre ficou à margem do processo legislativo e político do Brasil. No período, na década de 90, nós fizemos, o Congresso participou de importantes mudanças que melhoraram o Brasil. Ele sempre à margem, ele sempre com as bravatas, sempre à margem, não participou, não contribuiu, porque não tem uma compreensão global do país.
ele fala para a sua turma, ele fala para nichos, para seguidores. Ele não fala para o conjunto do país, que ele não tem uma compreensão do país. Não tem, politicamente. Um homem de Estado tem que ter uma compreensão ampla do país. E ele não tem essa compreensão. Então, mas não acredito em crise institucional. Eu acredito nessas bicadas aqui do Supremo, da política, mas não em crise. E para nós é central. Gerações, eu fiz parte de uma geração de políticos que lutei pela redemocratização do país. Eu me engajei nos anos 80 na formação da Frente Liberal, que foi uma dissidência do PSD, que fez uma aliança à época com o MDB e com outras forças, e fizemos a transição política a mais pacífica possível naquele momento. E depois fundamos o PFL e etc. Fizemos uma transição da ditadura, não da ditadura, aí é um termo conceitual, do regime autoritário militar para o regime democrático, com um custo político baixo, com poucos problemas, diferente do que acontecia em outros países do mundo. Essa transição foi muito forte, muito violenta. Nós fizemos uma transição pacífica, eu participei dela através da Frente Liberal e do PFL. Depois da consolidação das reformas, o Plano Real, o processo de privatizações, quebra de monopólios, a reestruturação do Estado brasileiro. Quando Lula assumiu em 2002 o primeiro mandato, ele encontrou um país arrumado, organizado, estruturado. Do primeiro mandato dele, porque na década de 90 nós preparamos o Brasil com excelentes reformas. Então, eu acredito, para concluir, desculpe aí o entusiasmo, para concluir, nós não acreditamos em ruptura democrática e nós precisamos manter a democracia porque esse é um dos grandes valores para que você tenha uma sociedade pacífica e com enorme conteúdo de justiça. A democracia e a liberdade é fundamental para a justiça e para a qualidade de vida das pessoas. Vilmar Rocha, obrigado pela entrevista. Presidente do PSD aqui em Goiás, ex-deputado federal. Para quem não sabe, eu chamei de professor de Direito Constitucional, não só de Constitucional, né? Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, desde lá do final da década de 70. Acho que não leciona mais, né, Vilmar? Acho que está só articulando politicamente. Mas obrigado pela entrevista, um abraço. Hoje eu sou professor voluntário da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Professor voluntário. E vou continuar assim. Na verdade, eu sou um professor. No fundo da alma, eu sou um professor. Estou na política, mas no fundo eu sou um professor. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado pela entrevista.